Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o mapa de custos de produção do módulo 52/2026 da Faculdade Unicesumar, beleza? Então aqui temos primeiramente uma instrução inicial de entrega, né? Onde você vai ter que baixar o template lá no seu portal, beleza? Se atende à formatação de fonte Arial 12, espaçamento entre linhas 1.5, etc. Recomendo que vocês deem uma leitura aqui nessa região, ok? Nessa primeira parte. E agora aqui na contextualização, né? Você vai ser contratado como se fosse um analista de custos sênior na Ecomóveis, beleza? Então, baseado nesse textinho aqui, né? Você dá uma, dá uma lidinha aqui sobre ele, né? Que vai falar, né? Que a senhora Clara percebeu que a necessidade urgente de aprimorar a gestão dos seus custos e etc, beleza? Então, vamos aqui para a nossa primeira etapa, né? E com base nos conhecimentos adquiridos durante a disciplina, você vai elaborar um relatório de análise de custos e rentabilidade para ecomóveis. O seu relatório deve ser estruturado nas seguintes seções, abordando os pontos solicitados de forma clara, objetiva e fundamentada. Então, a primeira seção, ela deve ter a diferenciação conceitual, explicando com suas próprias palavras, né, e utilizando os exemplos práticos a distinção entre os seguintes conceitos fundamentais da contabilidade: custos, gasto, investimento, custo, despesa e perda, beleza? Então, na contabilidade ali, né, temos definições, né, do que é um gasto, do que é um investimento, do que é um custo, do que é uma despesa e do que é uma perda, né? Então, você vai basicamente nessa primeira sessão explicar o que é cada um, né? O que entra em cada um deles. A B, nós devemos classificar todos os gastos, né? Como custo direto, custo indireto, despesa fixa e despesa variável. Então aqui temos uma tabela e nessa tabela vamos enumerar ela aqui, né? Indicando o que é gasto, né? Com custo fixo, o que é custo indireto, despesa fixa e despesa variável, beleza? Nessa região aqui, essa parte aqui dessa tabela você vai encontrar lá no seu livro, né? Explicando exatamente, né, o que entra em cada um deles, beleza? Depois disso, é só você colocar, né, nessa região aqui do tipo de gasto, com as nomenclaturas aqui, CD, CI, DF ou DV, beleza? Agora aqui na seção 2 nós vamos falar aqui sobre o custeamento departamental e métodos de custeio. Então, na A, temos o rateio departamental, onde a Ecomóveis possui os seguintes departamentos e os respectivos custos indiretos de fabricação, CIF, no último mês. Então, aqui temos manutenção de máquinas, corte de madeira, acabamento e montagem. Então, baseado nesses custos aqui, né, de fabricação indiretos, o departamento de manutenção de máquinas presta serviços ao departamento de produção. O critério de rateio dessa manutenção é de 60% do corte de madeira e do departamento de montagem é de 40%. Então, baseado nesses valores aqui, devemos fazer um rateio, né? Então, demonstre o processo de rateio e apresente os custos indiretos total final de cada departamento de produção. Então, nós devemos organizar certinho, né, esse rateio baseado nesses valores aqui encontrados, ok? Agora, B, devemos analisar os métodos de custeio. Compare o custeio por absorção e o custeio variável. Explique cada um desses métodos a Ecomóveis deve utilizar para atender às exigências de legislação fiscal brasileira. E qual é a mais adequada para a senhora Clara tomar decisões gerenciais sobre a rentabilidade de cada linha de imóveis, ok? Então, vamos comparar, né, o custeio por absorção com o custeio variável. Qual deles é o mais vantajoso, né, baseado na legislação fiscal brasileira. Então, agora aqui na seção 3, temos a análise de rentabilidade e o ponto de equilíbrio, onde a Ecomóveis está avaliando o lançamento de uma nova linha de mesas de centro, moduláveis e sustentáveis. Então, os dados para o projeto são o preço de venda unitário, o custo variável unitário de produção, a despesa variável unitária de vendas e o custos e despesas fixas mensais. Então, para essa seção 3 aqui, devemos calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é o break-even, né? O quanto quem precisa lucrar para ficar no 0 a 0, né? O resto que ela lucrar daí vai ser lucro. Então, devemos calcular a margem de contribuição unitária em reais
e em percentual, e o ponto de equilíbrio, né, em unidades para a nova linha de mesas de centro. E depois disso devemos interpretar, né, qual que é o significado do ponto de equilíbrio para a decisão de lançamento do produto. Como eu disse ali agora há pouco, né? O ponto de equilíbrio é tudo que você precisa lucrar para ficar no 0 a 0. Então, depois disso, né, tudo que você lucrar vai ser lucro para o seu bolso, beleza? Então, a análise de lucro-alvo, né? A senhora Clara deseja saber quantas unidades da nova mesa de centro e Ecomóveis precisaria vender para obter um lucro líquido mensal de 40 mil. Apresente o cálculo e a resposta em unidades. Então, a partir do ponto equilíbrio contábil, né, a gente consegue descobrir, né, o quanto a gente consegue lucrar e ficar no 0 a 0 e também quanto que a gente consegue lucrar para conseguir, né, esses 40 mil líquidos, né? Não são os brutos, são os líquidos. Então, pessoal, caso você tenha alguma dúvida de como resolver esse trabalho, você pode entrar em contato comigo que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu, muito obrigado e tchau, tchau.